tal, e não como apenas usuário ou usuário de água, porque usuário de água todos nós somos. Então, tenho batido nessa tecla em todos os contatos com acadêmicos para que a gente comece a identificar e caracterizar muito bem o usuário de recursos hídricos. Por quê? Porque a água é o elemento químico H2O e não tem nenhuma vinculação com recurso, com dinheiro. Quando a gente bota recursos hídricos, aí já remete à possibilidade, à situação de uma vinculação com dinheiro. E aí o outro segmento é a sociedade civil. Eu acrescentaria o quarto, que era a agência delegatária. Né? Então, no final do período, eles simulavam para toda a escola, uma plenária. E aí, na plenária, eles discutem aquele assunto sobre cada uma das óticas. E por que eu boto a agência delegatária? Porque a agência delegatária que vai filmar, que vai fazer os convites, que vai fazer a publicação nas mídias sociais, e assim fecha o ciclo. Aproveitei para dizer isso para vocês. Legal, gostei dessa abordagem aí, ó. Bem interessante. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Márcio. Boa tarde. Opa. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, pessoal. Já temos quórum, pessoal? Alguém tá... Assim que tiver, vocês avisem, por favor, para a gente dar início. Ainda não tem, não. A gente pode aguardar alguns minutos e fazer em segunda convocação, que aí pode iniciar com qualquer número de presentes, sem problema. O quórum de votação a gente já tem, que são 10 pessoas. Pergunto, tenho direito a voto? Eu tenho que sempre perguntar isso. No início da reunião. Tem sim. Tá. Pronto. Então, a ONU Brasil com direito a voto. Boa tarde. Boa. Professor Otto. Oi, Gisele, tudo bem? Tudo bem? Grata surpresa. Tudo bem, obrigado aí. Tudo de bom aí, Nelson, ver todo mundo aí. Que bom. Ativos? Sim. Legal. Vitor, você tá aí, né? Vitor? Érica, Oi. Érica, existe um pacto entre os clubes de futebol que um cidadão do Flamengo não vai com a camisa do Flamengo no estádio do Botafogo, por exemplo. Há um convênio nesse sentido aí, né? Mas eu hoje estou com a camisa do Bandu, porque, literalmente, eu queria estar com a camisa do Piabanha. Então, eu estou aqui de uma forma provocativa, né? Apresentando a nova camisa do Bandu. Né? Então, ganhamos duas. Aliás, isso foi uma campanha do Nelson Reis,
na gestão passada, então todos os membros ganharam uma camisa, uma branca e uma azul. Eu falei disso aqui já na reunião e aqui o negócio morreu. Mas aí estou voltando com o assunto, porque é a forma que a gente tem para fazer com que os comitês sejam conhecidos. Então, nas minhas costas tem aqui, ó, o endereço do site. Então, Legal. tudo isso para que os comitês caiam no gosto popular. Então, Uma boa ideia, viu, Nelson? Gostei. É, isso aí. No nosso caso aqui, diferente do futebol, tá liberado. Viu a propaganda dos outros comitês. Mas eu quero participar da reunião do comitê Piabanha com a camisa do Piabanha. Mas eu sinto falta disso também, sabia? Da gente Vamos pensar no assunto? É. Eu acho que é uma ideia legal, hein? Ô, Julieta, pensando, a gente já pensou muito. Vamos assistir no assunto. São séculos que demora. Por exemplo, as canecas da Rafaela não saíram. Tem mais de ano. Então, a gente vai começar a pedir agora para o ano que vem a gente ter as camisas. Talvez 2023 ou 2024, não sei. A gente pode fazer um kit, Julieta. Camisa, caneca, bottom, adesivo, né? É uma boa. Todo mundo com a logo nova do comitê. Deixa eu aproveitar e pedir um favor pro Nelson, que é flamenguista. Se a caneca, a camiseta, os outros brindes não levarem 3 anos para sair. Mas, Nelson, um favor que eu queria te pedir, que você, como flamenguista, não vou dizer doente, mas fervoroso, podia conseguir que o Gabigol vestisse a nossa camisa aí, que tal? Não, isso foi outra campanha. É uma boa. Isso para não dizer que eu não fiz, isso foi uma campanha que eu levei para o Fórum Fluminense, trabalhei a longo para isso acontecer, mas o nosso presidente do Fórum Fluminense é tricolor. Então, o negócio foi gavetado, mas isso está lá. Está lá. O Antônio, do Comitê Gordô, fez a logo, para que, olha só, eu fico imaginando assim, a camisa do Flamengo com uma logozinha assim, eu cuido dos rios, uma coisa mais ou menos assim. Uma coisinha pequenininha assim, ó, já ia fazer uma diferença enorme. Mas o Nelson, eu estou chamando para mim esses louros, se a gente conseguir, aliás, aí, agora na hora que eu coloquei aqui, eu quero que todo mundo compre a ideia e ajude a ela acontecer. Então, o Nelson levou essa história para o Fórum Fluminense, isso está na ata, o Antônio fez a logo e a coisa está parada lá. Então, vou brigar com a Alimatéria. A Alimatéria, que você passar, eu vou mandar a carta para o Flamengo para fazer essa solicitação. Então, aí o Gabigol, não vai ser só o Gabigol, vai ser todo o elenco do Mengão. Não, se conseguir o Gabigol, já ganhou. Não pode fazer como o Witzel, né? Érica, como segunda convocação, eu acho que já pode dar início já. Já passaram-se 13 minutos, né? Já demos a oportunidade do pessoal chegar. Aí, pelo regimento, a gente pode iniciar com qualquer número de presentes. Tá ok, Vitor. Muito obrigado. Bom, então vamos agora, né, dar início à nossa reunião extraordinária. A nossa 21ª reunião extraordinária da plenária, né, do plenário do Piabanha, e agradecer então a participação de todos os presentes, né, em especial aqui do Carlos, que passou, né, por um momento delicado, está aqui forte com a gente para apresentar esse trabalho, né, ele participou de forma muito ativa com a gente, então um agradecimento especial aí, viu, Carlos? E a todos os demais que estão presentes, né, para participar desse momento, né, de concretização do nosso plano de bacias, que é muito importante para a gente. Então, vamos dar sequência.
Acho que o Carlos vai fazer uma breve apresentação para a gente do plano de bacias, e depois faremos a aprovação da minuta de resolução, né, de aprovação do plano, que depois seguirá, né, para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, para ser aprovado pelo CERRI também, para a gente poder consolidar, né, o nosso plano de bacias. Então, passo a palavra para o Carlos, né, fazer a sua apresentação, e depois a gente dá sequência. Obrigado, Érica. Uma boa tarde a todos. Um momento muito importante, não podia deixar de faltar, né? Fico muito feliz, a gente acompanhou o processo desde o início, se dedicou, teve momentos presenciais, o último foi lá em Petrópolis, ainda no seminário de diagnóstico, sente falta dessa presença, né? Mas esse é especialmente marcante, né? A gente termina uma trajetória de trabalho bastante duro de todo mundo, né? Quando se colocava o desafio lá atrás, ainda em 2019, confesso que dava um medinho, assim, né? Será que vamos conseguir, né? Mas deu tudo muito certo. Esse hoje é a terceira avaliação com vistas à aprovação. Já teve o Rio 2 Rios e o MTS na quarta-feira, Rio 2 Rios ainda na outra semana. Então, muito obrigado, Érico. Muito obrigado por me receber também, pelas palavras de conforto. E vamos seguir. O trabalho ajuda bastante nessas horas, estar com pessoas queridas e parceiras assim também ajuda bastante. Então, vamos começar a apresentação. Eu trouxe uma apresentação bem curta, vamos passar rapidamente, né? O produto ele já foi extensamente avaliado, né? Você já dispõe aí do conteúdo, né? Eu faço uma apresentação rápida, mais de forma e conteúdo do plano, depois, pelo que me disseram, o Zé Paulo vai falar alguma coisinha sobre os movimentos do próprio GT Plano, né, que foram aí importantes no sentido da avaliação e acompanhamento técnico por parte do Comitê Piabanha, né, dos nossos trabalhos. Então, pode passar a próxima lâmina, por favor, Vitor. Muito bem, o conteúdo, então, é rapidamente falar sobre o conjunto do contrato, né, até para que tenhamos a visualização de para onde estamos indo ainda, uma fase importante de conclusão do plano integrado, né. O processo em si de elaboração é uma linha do tempo que vocês já conhecem muito, né, mas por ser esse momento de formalidade no âmbito da plenária do comitê, nos pareceu importante trazer. Um slide com a estrutura do programa de ações, para que todos tenhamos em mente essa estrutura, esse organograma, essa arquitetura que foi pensada ao longo dos últimos meses, e os próximos produtos a serem entregues, só para caracterizar justamente que a gente ainda tem algumas coisinhas pós-aprovação do plano para entregar, né, para fechar os trabalhos. Pode passar o próximo, Vitor. Muito bem, sobre o contrato que nos orienta, né, desde que a gente começou a trabalhar no início de 2018, né, 18, 19, 20 e agora 21, conclui, né, a gente vai falar um pouquinho também que até junho de 2021 pretende concluir a fase 3 do plano. Pode passar o próximo. Então, esse é onde assim, talvez o conceito central, né, o reposicionamento de eixo que se fez lá em 2019, quando se começou a pensar nessa fase 2, né, a fase 2 de construção de 6 planos dos afluentes da Bacia do Paraíba do Sul, né, os 4 fluminenses, aqui chamados de PBHs, Planos de Bacias Hidrográficas, e os Planos Diretores de Minas, PDRHs. Né. A gente ainda tem ainda o 7º afluente, o mais montante, que é o Paulista, o CBHPS está tratando nesse momento lá da atualização do seu plano também. Então, a fase 1 termina com um esboço de plano integrado, né, nesse novo conceito, ficou em compasso de espera, né, alimentação da fase 2 e espera para que a gente entre agora, na verdade, desde o início de fevereiro, a gente já está trabalhando na fase 3, na paralela, né, entre novamente no plano para que se possa consolidá-lo, né, e aí consolida em termos de tudo que se aprendeu, tudo que pôde ser aproximado, né,
de informação, de expectativas, enfim, de contribuições dos comitês locais, e que remodelam o plano integrado de maneira muito substancial. Ontem, na reunião do GTA, do grupo de trabalho ampliado, que acompanha de maneira mais abrangente tanto o plano integrado quanto os planos das bacias afluentes, a gente pôde detalhar um pouco o nível dessa alteração, né, que é bastante profunda no sentido de que se busque a necessária sinergia dos, até então, nesses aqui 7 planos, né, esses 7 planos que compõem aí esse arcabouço de planejamento da bacia do Paraíba do Sul como um todo, né. 7 planos, a gente quer que seja um grande plano, né, um grande plano. Aí só o quantitativo de produtos para ver o tanto que foi trabalhado, né, eu sempre digo, se de um lado nós elaboramos, né, de outro lado alguém, e muitos alguém acabam por ler, acabam por fazer as contribuições, né, então tem muito trabalho associado a esses que já passaram aí mais de 40 produtos e vão terminar aí quase 50 em 2 anos ou 3 anos e meio de trabalho. Pode passar o próximo, Vitor. Muito bem, e aí as vantagens de se tratar, né, esse conteúdo todo de planos de maneira integrada, né, ou seja, esboça o plano da bacia federal, trabalha das bacias afluentes e volta para consolidar, né, a maior integração. Eu modifico de uma fala que é da Agência Nacional de Águas, do Sérgio, do nosso superintendente lá de planejamento, que diz que essa abordagem produz por resultado um fortalecimento do processo participativo, né, uma maior garantia de que esse planejamento seja efetivamente integrado, não uma colcha de retalhos de 7 ou 8 planos, né, que caminham cada um para um lado, uma maior facilidade operacional para a implementação das ações. A gente está trabalhando e vai ser objeto do MOP, vai chegar no Comitê Piabanha já no início de outubro, essa discussão do manual operativo, vai trabalhar fortemente as ações integradas, né, e as suas idas e vindas aos comitês dos afluentes, né. Então, essa integração de ações, ela fica melhor propiciada por conta desse contexto, né, em que foram desenvolvidos os planos afluentes, e otimização de recursos humanos e financeiros, né. Os recursos são escassos, não são suficientes para resolver todos os nossos problemas, antes fossem, né, mas eles podem potencializar aí uma série de questões. É nesse sentido que se trabalhou. Pode passar o próximo, Luísa. Muito bem. Sobre o processo, vamos lá, pode passar, Luísa. Muito bem. Essa linha do tempo eu tenho usado, e já é de conhecimento bastante aprofundado de todos, né? Nós começamos a trabalhar ainda em 2019, uma primeira reunião em que as diretorias dos comitês e os órgãos gestores se fizeram presente. Logo em novembro de 2019, há uma reunião mais ampla, né, que a gente chegou a chamar de seminário de alinhamento com os CBHs. Aí estiveram presentes os grupos técnicos de acompanhamento dos respectivos comitês, né, alinhamentos de bases metodológicas, alinhamento de informações de partida, né, alinhamento dos processos de como a gente ia conversar, né. Eu digo que a gente teve algum sucesso, porque de fato, o fluxo de informações foi bastante positivo, e sempre no sentido de conclusão dos trabalhos, sempre no sentido de refinamento, melhoria, mas vislumbrando o objetivo final, que era ter os planos, né? A gente envia informações para os comitês ainda lá em novembro, e elas serviriam, pode dar um clique para a gente, por favor? E elas serviriam para que a gente consolidasse o plano de trabalho e o próprio diagnóstico. Você vê, lá em novembro de 2019, a gente já trabalhava com informações dos comitês afluentes, de modo que o diagnóstico foi entregue ao final de janeiro, aqui numa primeira versão, pudesse ser aprovado lá em junho, né? Começa a operar em abril esse GT ampliado, que eu cheguei a mencionar na minha fala anterior, né? Aí avaliando mais de forma estratégica, né, do que de detalhe as questões dos planos dos afluentes, né? Uma primeira reunião tratou de diagnóstico e prognóstico, né? Em junho, uma segunda reunião desse GT ampliado já olhava aí prioridades e ações integradas. Pode clicar o próximo, por favor? Muito bem. Eu acho que mais um clique aí a gente vai ter os últimos aí. Então, esse produto de prioridades e ações integradas também foi uma etapa parcial da construção do plano do Piabanha, né?
Uma questão muito importante que começa mais ou menos em julho do ano passado, segundo semestre do ano passado, e se estende, a bem da verdade, até hoje, né? Que são eventos promovidos pela Agência Nacional de Águas, aí, com o apoio da GEVAP, com a participação dos órgãos gestores, CBHs e usuários, que já propiciaram alguns alinhamentos, alguns pactos, né? De modo que ações, aquelas, especialmente as integradas, e especialmente aquelas que são de curto prazo, possam efetivamente ser abordadas de forma conjunta, vislumbrando o que eu dizia naquele slide, a potencialização dos resultados. Aí a gente tem mais reuniões do GT ampliado, né? A gente tem um trabalho muito forte num produto parcial chamado PF04, né? Que ele é o coração do plano, né? No produto parcial 04, a gente tratou da estrutura do programa de ações, tratou da indicação de diretrizes para os instrumentos de gestão, tratou do arranjo institucional, tratou de áreas prioritárias, né? Então, esse produto realmente é bem central, né? E é ele, né, que permite que se consolide no que é objeto hoje de apreciação e de deliberação do comitê, que é aí o produto final 05, que é a consolidação do plano de bacia do Piabanha, né? Então, aprovado em fevereiro, ele é a base para esse plano de bacia. A diferença, depois a gente vai ver, é acrescentar, por conta da exigência de legislação, alguns conteúdos relativos a diagnóstico e prognóstico, né? Pode passar o próximo, sim. Ainda sobre o processo, né, eu dizia sobre a saudosa reunião de Petrópolis ainda, que foi o primeiro seminário, né, de diagnóstico e prognóstico, foi em fevereiro do ano passado. Ano passado, ano que não existiu, né? A gente fala de ano passado como se fosse 2019, mas ele teve lá e a gente trabalhou muito, né? Porque a segunda rodada de seminários foi em novembro, aí tratou já de programa de ações, aquele produto que eu dizia ali que era o central, o final 04, né? E tivemos ainda agora em março, né, uma rodada que também, além do Piabanha, foi nos demais comitês, né, para apresentação do plano, que se chamou aí de seminário do programa de ações. Então, 3 rodadas objetivas, né, em que tinha o contexto mais de seminário, tinha o contexto mais de chamar a comunidade, né, todos eles com muito sucesso, né. Esse, vamos dizer, o processo formal aí de participação, mas a gente vai ver, viu tanto pela linha do tempo, vai ver também pela fala que o professor Zé Paulo vai fazer ao final aí, que teve muita interface, teve muita ida e vinda, e é por isso que a gente confia ter um produto enquanto plano aí muito robusto, né, que deva passar aí e ser suficiente para que o CRI faça também a sua homologação. Pode passar o próximo, por favor. Um resumo desses produtos todos, né? São 5 produtos até então, partes que são consolidadas nesse PF05, que é justamente o plano, e suas respectivas aprovações, né? É importante dizer que, especialmente no diagnóstico e prognóstico, mas assim como nesse produto 4 aqui, que eu insisto em dizer, assim, a questão mais central do ponto de vista da produção técnica aí, em todos eles, né, uma participação muito intensa do comitê, mudando, mexendo coisas mesmo, né? A gente teve o desafio de construir 6 ao mesmo tempo, então volta e meia dava uma escorregada na generalização, Rafaela, Julieta, professor Zé Paulo, todo mundo pontuando questões objetivas, né, e específicas do Comitê Piabanha, como era de se esperar, né, para que o plano efetivamente tivesse a cara do Piabanha, né, e não fosse uma carta de múltipla escolha. Aí, né? Não foi assim. Então, pode passar o próximo. Isso, sobre o conteúdo. Mais uma lâmina, por favor. Então, falando da sumarização geral, ela segue o que está disposto na Lei Estadual 3239 de 99, nos seus artigos, especialmente seu artigo 13º, né? Lá indica o conteúdo mínimo que deve conter um documento chamado plano de bacia, para que ele possa ser homologado enquanto instrumento de planejamento da região hidrográfica, né? Então, itens introdutórios, metodologia, depois diagnóstico geral, prognóstico, né, a sanitização de condições futuras, né, cercar as possibilidades de futuro,
Ninguém tem bola de cristal, mas pode dar uma olhadinha, pode fazer algumas contas, como eu sempre digo, no sentido de ver o quão longe a gente pode ficar, eventualmente, de atendimento de alguma demanda, né? Não é o caso, isso também alimenta o programa de ações, no sentido de que balanços hídricos futuros podem determinar aí atuações específicas, né? Ou até mesmo o aumento das cargas polidoras também podem determinar atuações específicas e ações específicas. O item de áreas prioritárias ou potencialmente com restrição de usos, né? É conteúdo mínimo, avaliação de planos, de análises de projetos já existentes na RH 4, né? O Comitê Piabanha, assim como os demais comitês fluminenses, é muito atuante, então a gente pode resgatar tudo o que estava acontecendo, e isso é ponto importante para que o programa de ações não descole e não atrapalhe sequer alguma atuação que já vem sendo realizada pelo comitê. Diretrizes para os instrumentos de gestão, outorga, enquadramento, cobrança, sistema de informações, especialmente aqui a gente tem uma dedicação muito forte no item enquadramento, né? Já há indicativos bastante importantes do ponto de vista de base técnica para que o processo em si possa ser desenvolvido. O enquadramento é muito mais processo de discussão junto do comitê e a comunidade de uma bacia do que qualquer outra coisa. Não se faz enquadramento se não houver um pacto. As implicações dele são tão sérias, até então, para o desenvolvimento regional, que é fundamental que a sociedade esteja participante, assim como os próprios usuários, né? Então, isso está posto, há uma base técnica importante, ele é uma prioridade para o comitê, assim como o Piabanha, assim como é para os demais, é uma prioridade lá para o CEVAP também, e a gente vai tratar dele no manual operativo, enquanto primeiros passos, né? E deve sair do papel, sim, até porque da lista de instrumentos que a gente tem no estado do Rio de Janeiro, é o que a gente tem que reconhecer está um pouco mais para trás, né? E não pode ficar nos estados que se encontra hoje. Roteiro para implementação do plano trata aí de cronograma, parâmetros, indicadores de acompanhamento, metas de ação por ação, né? E assim por diante, né? Então, é o capítulo 10, avaliação do órgão institucional e proposição de aperfeiçoamentos para a gestão, recomendações dos setores usuários, né, naquelas instâncias que não são exatamente a alçada do comitê, mas cabe recomendação, né? Então aí estão postas, síntese conclusiva e referente biográfico. Então, quando abre o plano, vai enxergar esse conteúdo, né? Claro que a gente está falando de um documento aí de 500, 600 páginas, né? Mas que também vai ser resumido no seu conteúdo essencial por um último produto que a gente vai comentar agora na sequência, que é justamente o resumo executivo. Pode passar o próximo, por favor. Um olhar geral na estrutura do programa de ações, né? A gente não vai ler essas letrinhas todas, né? O Piabanha conta com as mesmas 6 agendas temáticas, né? Gestão de recursos hídricos e recursos hídricos e quantitativa, a agenda azul, a temática da água mesmo, as agendas setoriais de saneamento e infraestrutura verde, a produção do conhecimento, comunicação e educação ambiental. As últimas 2 agendas, pode-se dizer, mais até transversais às demais, no sentido que alimentam uma série de questões. A produção de conhecimento preenchendo lacunas, a comunicação e educação ambiental, fazendo aí o processo ser transparente pela comunicação e fazendo o processo ser duradouro, a educação ambiental voltada para os recursos hídricos, né? A gente tem, então, as 6 agendas, uma estrutura de 15 subagendas, 24 programas e 40 ações executivas, né? Dessas ações executivas, agora a gente vai tratar no manual operativo, como eu dizia, das próximas semanas, de aproximadamente 20 delas, que são aquelas que começam nos primeiros 5 anos e são novidades, entre aspas, novidades, né, do Comitê Piabanha. A gente não vai detalhar no manual operativo coisas que o comitê, que a entidade delegatária na sua unidade descentralizada já faz com muita desenvoltura, né, porque não precisa, mas vai detalhar aí pelo menos 20 ações específicas do Comitê Piabanha no passo a passo, né, lá no manual operativo. Isso porque também dessas 40, além dessas 20, né, a gente tem das 40 ações, 19 chamadas ações integradas e 3 parcialmente integradas. Nem precisava classificar,
porque num olhar mais geral dos planos como um todo, a gente discutia isso ontem na reunião do GTA, né? Há uma organicidade bastante pronunciada em todos eles, poderia dizer que quase que as 40 ações, todo mundo sabe mais ou menos da sua temática, e elas aparecem de uma forma ou de outra em todas as suas, em todos os comitês. Então, dizer que são só 22 integradas, as outras são exclusivas, são desconhecidas dos demais, não é bem assim. Mas essas são as que a gente enxerga mais diretamente integradas, mais diretamente na interface dos 7 comitês, e vai tratar delas também como um capítulo específico do manual operativo. Então, quando vier a primeira demanda de contribuição, de construção coletiva relativa ao manual operativo, o Comitê PIABANHA vai se debruçar sobre aquelas ações prioritárias que são, vamos chamar específicas suas, né, em torno de 20 aí, pelo que me lembro da memória, mais essas 22 aqui, que são interfaces com o Comitê Federal, que é com o CEIVAP, que vem lá do PIA. Pode passar o próximo, por favor. A gente pode conversar um pouco mais depois sobre alguma dúvida, não é bem a pauta de hoje, o MOP, o manual operativo, mas ele está já muito presente aqui para a gente, então é por isso que eu vou lembrar. Próximos produtos a serem entregues, por favor, o próximo. Então, nós temos 2 produtos, né, ainda, vou chamar uma palavra, mas não é isso, em dívida com o Comitê PIABANHA, por assim dizer, é o resumo executivo, né, que é um documento aí de publicação, mais um documento de publicação, aquele que dá para colocar embaixo do braço. O plano em si fica pesadão, né, tem muita coisa. Previsto para ser entregue agora em 31 de março, na sua primeira versão, né. Então, embora não tenhamos grandes novidades de conteúdo, ele tem uma novidade de forma, né. Nós vamos consolidar as 500 páginas em 80 páginas, né, num formato diferenciado, com outras gravuras, figuras, diagramas e tudo mais. Isso vai poder, inclusive, ser enviado para a gráfica, né, se for o caso, se assim o comitê decidir, e produzir aí uma tiragem para divulgação, né. E, além disso, né, o manual operativo, se estivéssemos tratando de 7 planos, cada comitê se voltaria para si e construiria um manual operativo para cada comitê. Nós teríamos 7. Mas isso foi desconstruído, de modo que nós vamos ter um único manual operativo, que é o manual operativo da Bacia do Paraíba do Sul como um todo, em que o Comitê PIABANHA vai se enxergar tanto naquelas ações que são integradas, quanto naquelas que são específicas, as prioritárias, né, as que são ou as que iniciam em 5 anos. Isso já é fase 3, porque se convencionou que seria tratado já no âmbito da consolidação do plano integrado, de novo, sempre vislumbrando a integração, a sinergia das ações e a potencialização dos resultados. Então, 2 produtos aí, um agora ainda no que a gente convencionou chamar de fase 2, e outro na sequência fase 3. É tudo para agora, né? É tudo para agora. O objetivo é que, ao final de junho desse ano, a gente tenha o plano integrado sendo aprovado, início de junho, né? Final de junho é o contrato, início de junho de 2021, agora a gente tem o plano do CEIVAP sendo aprovado pela sua plenária lá também. Então, ele vai ser consolidado agora nos próximos meses. Pode passar o próximo. Muito obrigado. Tenho dito, como diria o... né? Eu acho que a gente tem mais uma lâmina, Érica, Zé Paulo, com uma tabela dos eventos do GT, e me parece que o Zé Paulo é que faria essa fala. Muito obrigado, Carlos. Na verdade, eu não vou seguir essa relação aí, mas... ainda mais que eu estou com o celular aqui, estou com dificuldade de enxergar. Mas só assim, a aparência mostra a grande quantidade de reuniões que a gente teve. Como você falou, em 2019, quando a gente se reuniu lá em Resende, não dava para prever a evolução que a gente teve, né? Trabalho super profissional seu, Carlos, super gentil, sempre disposto a atender assim, as solicitações dos comitês, e agradeço também a GEVAP, aí, né, com a Isa representando, por ter ampliado essa participação, né? Então, de início, nem teríamos as reuniões remotas, aí passamos a ter, depois ampliamos para ter, pelo menos, os membros do GT
plano, no nosso caso, plano de enquadramento, e finalmente, eu acho que também essa sinergia aí permitiu, com a presença especialmente do Márcio, né, da Ana, uma realmente transformação assim, e a gente em cada comitê, né, afluente, indo em detalhes de enquadramento. Então foi uma experiência realmente assim única, né? E tenho certeza que todo o comitê, particularmente quem pôde participar no GT Plano, está muito satisfeito com o trabalho de vocês, cara. E temos aí o MOP, que é a grande novidade para a gente dar partida. Lembro de um texto seu aí no início da apresentação sobre a gestão participativa. E eu diria que, exatamente nesse momento que a gente se encontra, a gente, talvez em outras épocas, ao ouvir uma notícia do secretário do Ambiente de que o rio lá seria canalizado, a gente estaria em pé de guerra. Então é interessante que a própria presidente do Piabanha enviou uma carta por INEA e SEAS, não me lembro, talvez para as duas, exatamente pedindo o diálogo para ver uma apresentação, e hoje mesmo, pela manhã, Rafaela fazia uma apresentação desse acompanhamento do Rio, né, como é que foram as transformações durante a crise lá de 2011, a catástrofe, né, e isso mostra que realmente esse espírito de trabalhar junto, não ter bacia federal diferente da estadual, quer dizer, todas as ações têm que ser integradas. Eu tenho certeza que dentro de poucos dias a gente vai receber não só uma resposta a essa demanda, mas vamos trabalhar junto ali não só na questão do parque fluvial, mas também da faixa marginal. Então, eu diria que essa experiência assim, nos traz uma outra perspectiva em termos de efetivamente trabalhar junto com Ana, com INEA, SAES. Eu acho que é isso que eu tinha que falar, e parabéns assim, pela qualidade mesmo, não só técnica, mas visual, né? Os produtos têm uma ótima apresentação, e essa sensação, não só sensação, essa percepção de que nós fizemos um trabalho junto. Então isso não tem preço. Muito obrigado, e desculpe se eu só citei os nomes assim mais representativos, e por isso mesmo eu queria só acrescentar, corrigindo assim esse meu resumo, a Gisele, boa sorte, né? Então a gente vê que ela está aí à frente do plano de segurança hídrica, e é outro elemento, outro plano, né, que a gente precisa trabalhar junto, né, e tenho certeza que vai ser um prazer a gente continuar nessa tarefa, além do próprio enquadramento, né? Então hoje mesmo, pela manhã, estávamos falando em contratar mais um especialista para o Comitê Piabanha, para exatamente preparar o terreno para a gente fazer isso que o Carlos também, mais uma vez, com clareza, nos trouxe, de que o processo do enquadramento não é meramente fazer monitoramento, rodar modelos, ele tem uma grande parcela de participação, de envolvimento de todos esses órgãos. Muito obrigado. Acho que, né, Zé Paulo colocou muito bem, né, essas questões, como foi feito o processo, né? Acho que um plano de bacias, ele se constrói a várias mãos, várias cabeças pensantes, e vocês prontamente, né, atenderam a todas as nossas reivindicações durante as reuniões. Então a gente colocava alguma situação, né, vocês, né, prontamente anotavam aquilo, iam já para, né, para resolver e melhorar o nosso plano, refinar o nosso plano cada vez mais. Então eu acho que, apesar da gente ter um plano integrado que vai conversar com o plano da Bacia do Paraíba do Sul, né, nós temos as nossas especificidades e a gente tem como atuar, né, nas questões que são inerentes ao Piabanha. Então isso foi muito importante, e realmente essa participação conjunta aí de todos que já foram citados foi muito importante para a gente ter esse produto. Então eu também vejo como a gente tendo um produto muito bom, né? O plano realmente ficou muito, muito legal. Em breve vai estar disponível aí para todo mundo consultar.
E eu acho que é muito importante, né, todos os membros da bacia, as pessoas, o poder público, tomar conhecimento desse plano para a gente poder planejar as ações futuras e atuar, né, de forma conjunta aí nessas ações para poder melhorar a qualidade e quantidade, né, de água na nossa região hidrográfica. Então, gostaria, né, de agradecer imensamente por todo esse processo, de ter participado desse processo, estar junto com vocês, e vou abrir a palavra aí para o Nelson, Rafaela e Gisele querem, né, comentar também. Nelson, por favor. Bom, eu tinha falado da camisa, né, que faz parte do kit, né, mas eu quero aproveitar e mostrar aqui, ó, eu quero me valer do que o Carlos falou, que isso tem que andar debaixo do braço de todos os membros do comitê, de todos os membros. Então, a primeira tiragem que foi feita, não foi considerado, né, a contemplar todos os membros, e nós, na diretoria do ano passado, fizemos com que cada membro recebesse, né? Então, não só o plano aqui, esse resumo executivo, como também o MOP, para que ele tivesse acesso, pudesse rabiscar, pudesse... A edição está até muito bonita e tal, né? Mas não precisa ter esse requinte todo. O que é importante é o conteúdo, que foi muito bem trabalhado, e para que esse plano seja efetivamente aplicado e não fique como muitos, inclusive que já fiz entrevista aqui no meu canal O Cor de Rios, que relatam que os planos ficaram na gaveta. Então, a gente não pode deixar esse plano por demais bem trabalhado, simplesmente sem dar acesso a todos os membros do comitê. E vou mais além. A gente falou aqui, e o Ministério Público do Rio de Janeiro, da EMA, comprou nossa briga e está recomendando que as prefeituras sejam signatárias dos planos de bacia. Então, não só os membros precisam receber um desses, como cada vereador, cada prefeito das cidades que estão na bacia, com esta sinalização de que seja desenvolvido uma lei, preferencialmente, ou, se não for o caso, um decreto do município sendo signatário ao plano. Isso é por mais importante, tendo em vista que a gente faz com que os demais planos municipais literalmente conversem com esse plano de bacia, não desmerecendo os planos municipais, mas reforçando todo esse empenho, todo esse trabalho que os comitês, e toda a dedicação que os comitês, os membros voluntários dos comitês se dedicam a produzir. Então, acho que a gente precisa colocar isso assim, com muita propriedade. E vou dizer mais, no encaminhamento para cada vereador, cada prefeito, que vá uma minuta, já vá pronta a minuta do decreto ou da lei, né, para que eles possam não ter nem muito trabalho, sabe? Para não ter nem muito trabalho, pegar ali, botar em votação e avançar. E a gente precisa, a cada efeito desse, cada resultado desse, comemorar, brindar, sabe? Fazer né? Porque botar na mídia, porque é isso que vai fazer com que os comitês passem a exercer a importância que tem na gestão hídrica das bacias hidrográficas. Falei demais. Ainda isso bem aí, que Nelson. Acho que isso é muito importante, né? Rafaela, por favor. Primeiro, agradecer a apresentação do Carlos, te dando um beijo virtual muito carinhoso, porque sei quanto você deve estar dolorido.
Bom, agradeço muito também, Lívia está aqui com a gente. Acho que esse MOP vai ser fundamental para a gente. Eu sou a pessoa do comitê que mais sou contra imprimir qualquer coisa, mas concordo com o Nelson que esse documento, pelo menos o relatório executivo do plano de bacia, ele deve ser entregue realmente ao prefeito e à Câmara de Vereadores, talvez não para cada vereador, mas, enfim, não sei. Se der, a gente entrega nos 10 municípios para todos os vereadores. Não é nem tanto uma quantidade tão grande assim. Mas acho que a gente pode solicitar por ofício a cada prefeitura ou a cada Câmara Municipal que faça um decreto, alguma coisa. Levar pronto, eu acho que vai ser uma ingerência do comitê no poder municipal não muito bem-vinda. Se eles quiserem, a gente pode até falar, olha, se vocês quiserem ajuda para preparar a lei ou o decreto, a gente pode se prontificar a ajudar. Agora, a gente não pode levar uma coisa pronta por um prefeito, porque nós não temos essa função. Lívia, concordo com o que Zé Paulo disse. Como fui eu, pelo comitê, que participei da Comissão das Chuvas durante quase 5 anos, tá? Acho já houve essa briga lá atrás, em 2012, tá? Em que o Adiran e quem estava à frente na época era um senhor chamado Grilo. Tá? Não sei se continua sendo ele. Ele, ao ser arguído por mim na Comissão das Chuvas, de que como eles estavam fazendo intervenção nos rios do Cuiabá e no Santo Antônio e no Carvão, por que eles não tinham apresentado o projeto ao Comitê de Bacia? A resposta dele para mim foi a seguinte: mas o comitê não é do Piabanha? Nós estamos mexendo na bacia do Santo Antônio. Ok? E a partir dessa discussão que eu respondi, não, mas o Santo Antônio é afluente direto do Piabanha e tal, aí a ficha mais ou menos caiu e ele veio fazer uma apresentação para o comitê, numa plenária. Ok. Agora retoma essa obra. Novamente, não vieram conversar com o comitê. E as notícias que vão para o jornal são de canalização, ou seja, a continuidade da mesma obra que foi abandonada no início de 2015. Mas é necessário a gente saber se mudou alguma coisa, se o projeto está de acordo com o que foi negociado com a comunidade. E vamos olhar o que o comitê pode intervir de forma a ajudar a melhorar o projeto. Ninguém quer impedir nada, a gente só quer respeito. Respeito. Não é possível o INEA e a CEA serem os órgãos gestores de recursos hídricos no estado do Rio de Janeiro e os comitês serem ignorados na hora de uma intervenção. Isso, para mim, qualifica uma falta de respeito. Eu sei até que o Tiago quer conversar com a gente e que já sabe que vai tomar um pito por causa disso. Mas peço a você, que é mais delicada do que eu, que é mais política do que eu,
que leve a essa reivindicação e não só o ofício, porque o ofício às vezes fica na mão da secretária dentro da gaveta. Não a secretária de... Tá? Amo-lhe. Bom, Lívia, você quer responder antes da Gisele? Que a Gisele está inscrita, mas você levou a mão também? Isso. Só para dar um retorno, né? A Érica falou comigo no próprio dia que saiu a matéria. A gente conversou sobre elaborar esse ofício. Já conversei internamente com a Moema, com a subsecretária. Já pedi para que ela levasse o assunto ao secretário e também para que a Moema internalizasse no INEA junto com a DIRAM, para que seja feita, de fato, uma apresentação aqui no comitê e que o comitê seja ouvido nessa ideia de aprimoramento, tá? Então, a gente está conversando internamente para mobilizar que essa apresentação venha realmente para o comitê. E pode deixar, Rafa, eu vou levar para o secretário com o empenho que esse comitê tem e que eu sei que tem de contribuir nas obras da bacia. Muito bem, Lívia. E, gente, parabéns por esse momento de aprovação do plano. Muito suor aqui de vocês, né? Carlos incansável, né? O pessoal da GEVAP também, mas vocês foram, assim, a cereja do bolo. Sem vocês a gente não teria conseguido com tanta qualidade. Então, vou passar para a Gisa. Obrigada, Lívia. Queria continuar, né, nessa fala que a Lívia fez sobre a Profil, né, na figura aí do Carlos, representando a empresa hoje. Parabéns pelo produto que vocês desenvolveram, com toda a capacidade de ouvir os comitês que vocês tiveram. E é muito bom chegar nesse ponto da gente conseguir, né, ter um material para ser aprovado. Aí eu coloco a gente, e agradeço também a fala do professor Zé Paulo, porque vocês permitiram que a gente, os órgãos gestores, pudesse participar da construção desse produto, né? Em todas as etapas, a gente tinha a oportunidade de avaliar cada um daqueles produtos entregues, e quando a gente chegou no coração, né, do plano, que é o programa de ações, a gente se debruçou, foi um engajamento muito grande, tanto do comitê quanto dos órgãos gestores aqui, no caso, a CEAS, né, ajudando o INEA, e a Ana também presente, e a gente se debruçando sobre cada uma daquelas ações, e já identificando o que a gente podia ajudar, o que era papel da CEAS, e quando a CEAS podia acionar outras instâncias. Então, assim, foi um processo muito construtivo, muito participativo, né, como tem que ser, mas foi especial, porque vocês permitiram, né. Eu vi várias pessoas novas aqui no comitê, então, assim, aos que chegaram, né, eu não tive a oportunidade de vê-los antes, saibam que vocês estão com um comitê super engajado nesse processo de melhorar a qualidade dos nossos mananciais, dos nossos rios, das nossas bacias. Ontem, vendo a fala da Marie no webinário do Fórum Fluminense, eu fiquei muito feliz, porque foi ela falando, olha, a Piabanha tá na frente, tal, porque já tem um pouco mais desenvolvida a questão dos mananciais, e saber que isso foi um pedido do professor Zé Paulo lá no início de 2020, né, ver que já está gerando frutos tão importantes, muito gratificante. Então, eu que agradeço, professor, a oportunidade de participar desse comitê e dar parabéns a vocês, porque não é um plano, é um plano com qualidade, né? E só para reforçar a questão da Profil, ontem ainda a gente se debruçava, né, Márcio, com a Profil, porque a gente já está com a primeiro produto, né, para a gente analisar do plano integrado, né, da fase 3, e aí eu e Márcio, a gente já conversando com Lívia, a gente já começou a perceber umas coisas, a gente chamou a Profil e, assim, mais uma vez a Profil já entendeu os nossos anseios, entendeu que a gente precisava ajustar algumas coisas, então, assim, não é um plano de bacias, é o plano do Piabanha com muita qualidade, então parabéns ao comitê. Obrigada, Gisele. Márcio. Então, boa tarde novamente a todos e a todas aí. É uma honra, Rafa, estar aqui na Bacia do Piabanha. Não falo isso da boca para fora. Nelson, estou conhecendo o Nelson hoje. Quando você pensa assim que o Piabanha tem um grupo sensacional e tem um que eu não conheço, que eu não conhecia, Nelson, não conhecia o senhor, e tanta coisa boa que a gente escuta na Bacia, sabe?
porque essa capacidade que a gente tem que ter sempre de questionar, sabe? A gente não está fazendo as coisas aqui, esse planejamento, na camaradagem. A gente tem amizade, a gente se respeita, né? Mas a gente questiona, a gente quer colocar o nosso ponto de vista. Eu vejo que isso é uma riqueza enorme que temos do nosso sistema, sabe? E eu vejo esse comitê aqui riquíssimo, já coloquei isso várias vezes para a Agência Nacional de Águas. Olha, tem um tal de comitê lá do Piabanha que não vai ser essa estratégia, não vai ser isso, a gente vai ter que organizar. E a gente organiza, a gente escuta, sabe? Isso mexe com a gente, mexe com os nossos processos, e é assim que as coisas têm que acontecer mesmo, sabe? Então, eu acho que temos aqui um instrumento sensacional. Eu seria repetitivo falar que, olha, foi um processo de planejamento rico, foi integrado, as ações foram bem construídas, mas a gente precisa, Nelson, dentro da visão, principalmente aqui dessa bacia do Piabanha, ser operacional, né? A gente construímos aí um conjunto de ações que a gente considerou que é ajustada com os problemas que foram diagnosticados e projetados, mas a gente precisa desenvolver, que nem o senhor falou, estratégias, né? A gente está falando sempre aqui de estratégia, e essa próxima etapa nossa, professor, teremos um trabalho enorme. Nosso trabalho não termina, Érica, agora, sabe? A gente vai aprovar um plano, e a gente tem esse compromisso com a bacia, e temos que pensar nessa etapa agora operacional, sabe? O Piabanha foi um dos comitês que gritava muito. A gente não podemos ter um plano, Márcio, que é um recorte, né, que tem assombreamento, de que forma... E isso foi ajudando no nosso processo de construção. Então, hoje, Nelson, teremos na bacia do Paraíba do Sul um único planejamento, comitês com algumas ações sob a sua responsabilidade, mas temos um único planejamento para a bacia do Paraíba do Sul. A bacia do Paraíba do Sul não é um planejamento CEIVAP. A bacia do Paraíba do Sul não é um planejamento ANA, IGAN, INEA, é um planejamento de todo o sistema, sabe? E trazer isso dentro de um único planejamento é sensacional. Mas a gente não pode parar aqui, sabe? A gente não pode desmobilizar. O trabalho continua, Érica, e será enorme, sabe? Essas contribuições que vocês estão dando, elas serão fundamentais agora na etapa de construção do manual operativo, sabe? Da gente enxergar, a Profil vai vir com uma primeira versão, mas a gente vai voltar para o comitê e discutir com o comitê. Vocês vão pensar em estratégias, sabe, para cada ação daquela de curto prazo que vocês consideraram no horizonte de 5 anos. Eu acabo falando demais, assim, mas eu acho que temos um instrumento riquíssimo, mas essa nossa mobilização ela está apenas começando, sabe? Colocar esse instrumento e deixar vivo, dar esse retorno para a sociedade, sabe? Trazer essa diferença, Nelson, de ter um instrumento vivo, não é somente um plano impresso, sabe? Que as pessoas possam acompanhar na bacia o que está acontecendo. A gente tem tecnologia para isso, sabe? Colocar essa ação, sabe? A gente ter isso vivo, acho que esse é o nosso grande objetivo. Então, novamente, agradeço e desculpa aí acabar falando demais, mas é a oportunidade de estar aqui com vocês, tá joia? Suas colocações são sempre muito bem-vindas, Márcia. Sua participação aqui foi fundamental para esse processo todo, né? Então, certamente, né, o trabalho não acaba aqui, agora a gente tem um plano e me coloco aqui, né, enquanto presidente do Piabanha, com o compromisso de espalhar esse plano, né, aos 4 ventos, para que toda a nossa bacia conheça. Então, né, de Carmo a Petrópolis, que todas as prefeituras tenham acesso a isso, a comunidade, as associações de moradores, universidades, que a gente leve esse plano realmente para todo mundo conhecer, né, e que a gente tenha participação da comunidade, né, da sociedade como um todo, dos usuários. Isso é um desafio que a gente, né, tem ainda bastante no comitê. O usuário é o setor que menos participa no comitê, então a gente, agora com o plano, a gente pode dizer, olha, precisamos fazer o enquadramento, é de total interesse seu participar, então vem com a gente, né? Então, eu acho que o trabalho realmente está só começando, né, e nós teremos aí uma forte missão aí de divulgar esse plano e de trazer cada vez mais atores para atuar com a gente nesse plano, né? Então,
com certeza isso vai ser fundamental para a gente realmente botar em prática, né? Fazer esse manual operativo e colocar em prática essas ações. Deixa eu ver aqui quem é o próximo. Nelson, está inscrito. Márcio, me causa até um incômodo quando você chama o senhor, eu fico até, fica até esquisito para mim. Mas a gente vem abordando essa estratégia do CEIVAP, e eu tive a oportunidade aqui de fazer uma entrevista no meu canal, Eu Cuido de Rios, né, e a gente abordou o desenvolvimento do plano de bacia do CEIVAP com estas lógicas integrativas, né? Então, cada comitê tem lá a sua parte, e aí vai se consolidando num todo. Então, fica aí o convite para seguir o canal Eu Cuido de Rios, que tem essas coisas lá. Eu não vi num produto, Carlos, e diz quem não chora não mama, e eu chorei lá quando você fez o do Guandu, vou eu chorar aqui para o Piabanha e também para o CEIVAP, né? O vídeo de apresentação do plano. Né? Então, o vídeo de apresentação do plano do Guandu ficou maravilhoso. E aí fica aqui a reivindicação para que o do Piabanha também seja elaborado e também, já por extensão, né, porque talvez os TDR não tenham previsto, por extensão, o pedido para que você faça isso para todos os outros planos que estão sendo desenvolvidos, integrando a calha, né, toda a calha contribuinte ao Rio Paraíba do Sul. Então, fica aqui meu pedido, né, para que tenha esse extra, os vídeos parciais e os vídeos que integram. Antes de qualquer coisa, Nelson, cadê o convite para o Márcio participar do Eu Cuido de Rios? Vai o convite para o Márcio, e aí eu estou falando do Márcio, mas é extensivo a qualquer pessoa que se propõe a falar de algum tema relacionado à gestão hídrica. Então, fica aqui, Márcio, é só dar, me faz assim, para ajustar minha agenda, já propõe 2 dias e horários e o tema. E aí eu boto na minha agenda aqui e a gente joga para frente. Hoje eu tive o prazer de entrevistar aqui o presidente do Comitê de Bacia do Doce, né? Então está lá a entrevista, ela até a GEVAP vai fazer, está como delegatária lá também. Mas fica aqui, então, esse que eu falei para o Márcio, vale para qualquer pessoa que está ouvindo aqui. E se vocês tiverem contato com políticos que tenham a vertente ambiental, por favor, estenda esse convite, porque a gente precisa trazer o segmento político para esse entendimento da importância da gestão hídrica nacional. Então, eu já fiz aqui algumas entrevistas com alguns políticos. Ontem, por exemplo, tive o prazer de entrevistar o primeiro secretário municipal do Clima do Brasil, né, que é o Luciano Paes, de Niterói. Então, foi membro da diretoria do Comitê Baía de Guanabara e está lá com essa missão fantástica. A entrevista com ele é do clima, mas interage aí uma série de situações, integra uma série de situações que a gente abordou lá na live. Obrigado, Nelson. Zé Paulo. Só para falar, o Nelson é flamenguista, assim, torcedor típico, né? Eu só queria pedir para ele, que o Márcio já fez tantas concessões, fez tanto mais trabalho que estava previsto, que não sei se ele vai dar conta aí em termos de orçamento, mas a ideia é boa, né? E esperamos que na hora da gente fazer o enquadramento, que a Profil se candidate também. Teria muito prazer vendo a qualidade da equipe aí, que a gente venha se encontrar novamente. E queria também falar brevemente também dessa nossa união com os outros comitês afluentes fluminenses.
Então, a gente tinha aquela história de G4, que alguns não gostavam, então, os 4 afluentes, mas nesse processo foi realmente muito prazeroso interagir ainda mais com o João lá no baixo, com a Vera, Arimateia, Ingrid no médio e talvez um pouquinho menos com Lícios, mas eu acho que tem esse aspecto positivo também, que esse plano conseguiu nos integrar mais ainda. Por exemplo, a questão lá que desde a crise hídrica que a gente comentava no CERRI, mas não saiu do papel, da questão de se pensar em alguma barragem em Minas para poder segurar a água que causa inundações no baixo, ia ser um problemaço, e ter água para abastecer o baixo também. Então, eu fico muito satisfeito de ver como é que isso evoluiu também, né? E eu acho que com a Gisele, que está à frente da segurança hídrica, essa é outra vantagem para o sistema como um todo, né? Mas é isso, paro por aqui, senão a gente ficaria o dia inteiro elogiando, mas foi um ganho, com certeza. Obrigado. Bom, então agora vamos, né, à parte burocrática aí, né, aprovar minuto de resolução do plano. Acho que eu ia falar para aumentar um pouquinho, mas acho que está abrindo aqui. Érica, só enquanto estão abrindo a resolução, eu queria só aproveitar, todas as reuniões eu fiz esse agradecimento, então não poderia ser diferente aqui no Piabanha, agradecer a todo mundo que participou. Bom, para quem não me conhece, eu sou Raíssa, eu sou especialista em recursos hídricos da AGEVAP, assim como a Luísa e o Luan, o Luan era, e só que eu fico aqui em Resende, e atendo aos 4 comitês afluentes ao Rio Paraíba do Sul, fluminenses. Então, fiquei como gestora do contrato com a Profil, nessa fase 2, em relação aos comitês afluentes fluminenses, né? A Marina, ela acompanha o que diz respeito ao CEIVAP, a Ingrid acompanha o que diz respeito aos comitês mineiros, e aí eu queria aproveitar para agradecer, foi um grande desafio para mim, e eu acho que, né, a companhia e a parceria de todos foi de grande importância, né, o pessoal da SESI, NEA, o Márcio, né, a Ana na figura do Márcio, Gisele, Lívia, Constantino, Moema, a Glória, todo mundo que participou, o Zé Paulo, como coordenador do GT, e todo mundo do GT, né, e também aos meus colegas da GEVAP, que, né, enfim, sem eles não ia acontecer, né, ao Luan, que não está aqui na reunião, né, foi para outro trabalho, mas que trabalhou muito intensamente nesse plano também, acompanhando as atividades do GT, e também a Profil, que com muito carinho sempre dá um jeito aí de nos atender, né, na medida do possível, na medida do que dava para fazer, conseguiu colocar esse plano no melhor patamar possível, com o que a gente tinha em mãos, né. Então, queria agradecer e parabenizar todo mundo também pelo trabalho excelente. Obrigada, viu? Certeza. E você, Raíssa, foi excepcional, né? Acho que a Lívia tocou num ponto, a sua organização, né? A sua forma, né, de organizar as nossas ideias, né? As nossas demandas, foi muito, muito importante, né? Para esse processo todo. Então, aguentar a Julieta reclamando um monte de coisa, dizendo que está errado. Faz parte, Julieta. Né, sempre, né, com muita educação, muita sensibilidade, né, para ouvir a gente, então a gente tem esse processo também. Fico satisfeita de ter auxiliado. Paciência de Jó, porque aturar Julieta e Rafaela não é para qualquer um. Zé Paulo está com a mão levantada, você quer falar antes da minuta? Não, falha minha aqui, desculpa, eu não baixei. Tá.
Bom, então, essa minuta, ela dispõe sobre a aprovação do plano de bacias da região hidrográfica Piabanha, RH4. Então, como ela é curtinha, eu vou ler ela, né, para todo mundo. Se alguém tiver alguma consideração, né, é só a gráfica dos rios Paquiquera e Preto, instituído pelo Decreto Estadual 38.235, de 14 de setembro de 2005, da governadora do Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições e, considerando a Lei Estadual 3239, de 99, que institui a Política Estadual de Recursos Hídricos e cria o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a Lei 3239, de 2 de agosto de 99, em seu artigo 5º, inciso 3º, que define o Plano de Bacias Hidrográficas como um dos instrumentos da Política Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos, o regimento interno do Comitê Piabanha, em seu artigo 6º, inciso 2º, e artigo 10º, inciso 2º, que dispõe sobre a competência do Comitê Piabanha em propor e aprovar o Plano de Bacias Hidrográficas e o encaminhamento deste ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos, CERRI, Rio de Janeiro, para ser referendado, que este colegiado, grupo de trabalho para acompanhar... Não, que este colegiado participou intensamente da construção desse instrumento, inclusive com a criação de um grupo de trabalho para acompanhamento do processo de elaboração do Plano de Bacias, GT Plano de Bacias Enquadramento, que no processo de construção desse plano houve um trabalho integrado que envolveu a participação institucional do Comitê Piabanha, CEIVAP, AGEVAP, INEA, CEAS e ANA, que o trabalho que resultou neste plano de bacias possui uma forte integração com o Plano Integrado de Bacias do Rio Paraíba do Sul, o PIR-PS, CEIVAP, e que o plano de bacias irá contribuir para a efetiva gestão integrada dos recursos hídricos, norteando e instruindo as decisões do Comitê Piabanha. Resolve. Artigo 1º. Aprovar o plano de bacias da região hidrográfica Piabanha, RH4, anexo 1. Artigo 2º. O plano de bacias da região hidrográfica Piabanha, RH4, aprovado nesta resolução, deverá ser encaminhado ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos para ser referendado conforme previsto a Lei Estadual número 3239, de 2 de agosto de 99, artigo 55, inciso 2. Artigo 3º. A resolução entra em vigor a partir da data de sua aprovação pelo plenário do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piabanha e Subbacias Hidrográficas dos rios Paquiquera e Preto, e após a homologação pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, vai assinada por mim e pela secretária executiva, Julieta. Bom, então podemos aprovar uma resolução. Não é presidencial, é vale. Aclamação! Carlos botou até um fogos de artifício de fundo. Tema comemorativo, isso aí, gente. Eu acho que é um momento muito feliz, né, e gratificante para todos nós. Né, colocar embaixo do braço e sair por aí divulgando, né, gente? E não ficar só na divulgação, né, que a gente possa realmente, né, efetivar esse plano nas ações e que a gente possa melhorar a qualidade de vida, né, de toda a sociedade, melhorar a biodiversidade. Então, né, quando a gente melhora a qualidade dos recursos hídricos, a gente está favorecendo não só a nós, seres humanos, como todos os organismos vivos desse planeta, né? Então, acho que isso, a gente não pode dissociar essas coisas, né? Se a gente tem um ambiente equilibrado e com qualidade, a gente vai ter uma melhor qualidade de vida e, né, um mundo muito melhor. Então, acho que é um momento muito importante para a gente aqui, né, e para toda a sociedade. Então, parabéns a todos nós, né, envolvidos aí nesse processo. Eu não sei se alguém quer falar, Julieta. Só para agradecer ao pessoal que trabalhou aí, as meninas lá da VAP, o Carlos, o Márcio, todo mundo aí, né, que trabalhou nessa coisa, porque quando falou vamos fazer plano de bacia, eu fico gelado, porque eu tenho certos traumas.
o tal último plano que existia era uma coisa absurda, que eu falei, meu Deus, não pode sair um negócio igual aquele. A gente falava de dunas e plantações de arroz na região hidrográfica 4, aqui em Petrópolis principalmente, pra vocês terem uma ideia, tá? Então, eu estou muito contente, porque esse plano ficou muito bacana. Eu acho que a gente tem condições de realizar esse plano, que eu acho que é mais importante de tudo, além dele ser bonito, bem feito, legal de ler, essas coisas assim, ele é possível de ser realizado, né? Que eu acho que o mais importante é isso, é fazer aquelas ações, né, que a gente brigou tanto aqui para poder colocar de acordo e adequar aqui as necessidades, eu acho que a gente tem grande chance de conseguir realmente efetivar o plano, colocar ele em prática, e nós temos que divulgar ele bastante. Eu acho muito importante a ideia que o Nelson deu de publicar e entregar para essas pessoas aí, e outras também, né? E temos que conversar com o Felipe, assim que ele voltar de férias, que nós precisamos começar a fazer muita propaganda do comitê. É isso que eu queria falar, e agradecer a vocês, e obrigado por me aturarem aí, apesar dessa minha forma meio estranha de falar. Eu não adianta que eu não consigo mudar. Não tem nada de pessoal contra ninguém, e adorei trabalhar com vocês, e acho que a gente fez um trabalho muito bom. Parabéns para todos. Obrigada. Érica, já publiquei lá na Rede Rios, né, acabamos de aprovar o plano de bacia do... Divulgação é jata. Ainda não teve formalmente a votação, teve? Sim. Acho que como ninguém se manifestou contra, né? Não, mas aí formalizar. Eu já escrevi lá que aprovo. Já escrevi no chat que eu aprovo. Meu voto já está lá. No meu, eu falo de viva voz. Está aprovado. Aprovado também. Aprovado, com todas as letras. Aprovado. Aprovado. Rafaela, quer falar? Pode falar. Não, só que está tudo aprovado, foi um processo muito bom, muito agradável, né? Acho que a gente agora tem realmente que buscar o compromisso das prefeituras, o conhecimento das prefeituras do plano de bacia, porque vai ser o início do processo do enquadramento. E sem as prefeituras e o Ministério Público, nós não vamos conseguir fazer o enquadramento. A gente precisa dessa parceria muito bem azeitada e com muito conhecimento da Câmara de Vereadores, dos prefeitos, dos secretários, para que a gente possa dar continuidade ao processo de enquadramento, porque sem a anuência deles, a participação deles, óbvio que tem todo o setor usuário, que a gente vai ter que mobilizar também, mas nós vamos precisar de legislação municipal de uso e ocupação do solo para que o enquadramento se faça efetivo. Então, acho que tudo isso nós vamos ter que trabalhar muito daqui para frente. Vem muita coisa por aí. E eu agradeço imenso ao Carlos, ao Márcio e à Raíssa por a gente ter podido entrosar tão bem nesse processo. Beijo a todos. Beleza, Rafaela. Acho que foi bem bacana mesmo. Desculpa, Zé Paulo. Pode falar? Não, eu queria só pedir um favor a Lívia e Gisele, especialmente, e Marcos, para dar assim, uma noção para todos do pacto, da pactuação que a gente falava tanto, em que momento, além da aprovação, a gente consegue focar no pacto entre todos que usam a bacia, né, e os órgãos gestores. Posso responder logo, Érica?
Zé Paulo, a gente conversou, a GEVAP, CEAS, ANA, né, os órgãos gestores, e a nossa proposta é que já agora, final de abril, venha para os comitês internalizarem essa proposta de pacto, que vai ser operacionalizada através de uma resolução conjunta, todos os comitês afluentes, mais o CEIVAP e os órgãos gestores, e também para os órgãos gestores. Então, a gente teria um prazo aí de cerca de 1 mês para vocês internalizarem, contribuírem, e na plenária de junho, que é a nossa previsão de entrega do plano, com as 3 fases completas, aí seria assinado lá no CEIVAP, pelo menos simbolicamente, esse pacto. Tá? Obrigado, Lívia. E te agradeço muito, porque você, desde que eu entrei no sistema há uns 10 anos, você está sempre mantendo essa continuidade e viabilizando vários pactos. Né? Muito obrigado. Só lembrando do dia 31, né, Lívia, que vai ser o evento que a gente vai apresentar como foi feito todo esse processo, toda essa construção. Na quarta que vem está mantido o evento. Então, convidados já mandaram e-mail para a gente com link, essas coisas? Eu preciso me atualizar. Já eu vou mandar agora a programação atualizada também. Posso falar? Peraí, o Eduardo está inscrito antes, Karina. Boa tarde para todos. Eu estou de penetra aqui na festa do Piabanha, e é uma alegria ver essa alegria de vocês. Eu queria aproveitar o momento para dar os parabéns para a equipe da GEVAP, para o pessoal da ANA, aí na figura do Márcio, Dona Lívia, pela INEA, do Estado do Rio, nossa tropa aí da GEVAP, Raíssa e companhia, que a gente sabe que faz um trabalho brilhante, mas dar os parabéns ao comitê, né? Eu sou natural de Leopoldina, vivi muito na beira do Paraíba do Sul, andei muito pelas bordas do Paquequé, do Piabanha, vi esses rios caírem várias vezes no Paraíba do Sul, fui estudar a localização de algumas das nossas estações hidrometeorológicas aí na região de vocês, e a gente acompanha de perto esse trabalho de construção do plano para ver esse momento que vocês estão trabalhando aqui, e que é realmente gostoso de assistir. Eu queria aproveitar o gancho nas 3 últimas falas aí, da Rafaela, da Lívia e da Gisele, para lembrar, né, começando pela Gisele, que a gente tem dia 31 esse encontro que é, vamos dizer, um global de todas as coisas, para a gente dar uma olhada para o panorama geral. A Lívia lembrou bem que depois cada um de nós, dentro dos comitês afluentes, vai ter o seu momento de estudo e de pactuação com o conjunto, que também foi lembrado aí pelo Zé Paulo, a quem eu aproveito para cumprimentar, o Nelson também, os colegas que eu conheço aí do Piabanha mais de perto, não estou vendo todos aqui, mas esses pelo menos eu já vi. E aí lembrar que essa fala da Rafaela é muito importante para todos nós. Eu vi antes alguém falando, acho que foi a Érica, que falou que a gente vai ter um plano para carregar agora debaixo dos braços. Eu tenho dito aqui nos 2 comitês mineiros, que é o plano debaixo de um braço, o plano de aplicação debaixo do outro, e muita coisa na cabeça. Como diria o Glauber, né, a gente vai ter que botar em ação o filme. E é bom que todos nós lembremos que aquilo que foi dito aqui mais cedo, que a gente tinha antes como plano, não era um plano. Era uma ideia, era um bom estudo, às vezes a gente é muito crítico com ele é um bom norte para tudo que a gente fez. E a gente conseguiu sobreviver com isso, né, até agora. Mas o que a gente tem agora é algo que realmente tem cara de plano, jeito de plano, e eu acho que a gente pode chamar de plano, né? Então, como plano, a gente precisa executar, né? A gente precisa botar em prática. E vai ter um momento lá na frente que a gente vai ser cobrado dessa prática no cumprimento das metas, no atendimento da boa aplicação desses recursos públicos que a gente tem em mãos, e naquilo que é o nosso sonho, né? O sonho de todo mundo que está aqui, eu já vi na cara de todos vocês, que é encontrar um Rio melhor para a gente viver com ele. Então, eu queria dizer a vocês que a gente está trabalhando intensamente para que isso se configure como a realidade aqui nos comitês mineiros.
que as pessoas convivam com o plano, sigam o plano, mas eu tenho lembrado isso no CEIVAP, estou lembrando aqui em Minas, e quero lembrar para vocês também o que eu falei com o Márcio e tenho falado em toda essa jornada nossa, que a gente precisa aprender a viver a lei das águas, e ela diz que a gente tem que ter um plano, tem que ter um enquadramento, que a Rafaela lembrou aí e outros também lembraram, para nortear nossas ações, para que a gente trabalhe de uma forma planejada e que a gente possa usar esses outros instrumentos, a outorga, a cobrança, né, e as ações que a gente planeja realizar com elas de uma forma organizada. A gente já perdeu muito tempo, eu estou falando muito tempo porque, para quem é novo aí, tem algumas pessoas, Gisele, alguns mais novos, Raíssa, mas para quem já tem um pouco mais de anos como eu, já perdeu algum cabelo, ou já branqueou eles, sabe que 20 e poucos anos da lei não é muito pouco tempo, né? Na verdade, a gente já perdeu muito tempo sem planejar, sem agir de uma forma organizada. Agora a gente tem que começar a fazer essa lei valer. A gente tem que começar a encontrar resultado. Então, eu quero dizer a vocês que, por Minas, em nome do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, que eu estou aqui representando, a gente está disposto a se integrar muito mais do que em Minas, muito mais do que no Paraíba do Sul, com todos os afluentes do Rio. É um trabalho que a gente faz muito legal aqui, eu e Lívia, no INEA e IGAN, mas a gente tem que fazer isso muito mais próximo com vocês também. Talvez essa seja a coisa mais gostosa dessa experiência. A possibilidade da gente assentar com a Ana o tempo todo, com o INEA o tempo todo, com o IGAN o tempo todo, e conversar com todos os atores em todos os segmentos, usuários, sociedade civil, municípios, e aí a gente começa a ver que, de fato, temos que falar com os prefeitos, temos que falar com as câmaras de vereadores, temos que falar com os usuários, ou seja, temos que ser comitê de bacia. Então, eu espero e desejo, sinceramente, que vocês tenham muito sucesso nessa jornada, porque esse sucesso vai também gerar o nosso sucesso. É junto que a gente vai fazer isso. Parabéns para vocês, felicidades, e vamos tocar em frente, eu estou junto aqui. Se precisarem de mim no IGAN, contem comigo. Um abraço para todos. Obrigada, Eduardo. Muito bom ver você participando aqui com a gente desse momento. Obrigada aí pelas palavras. Karina. Então, a minha fala, a minha preocupação é porque, assim, estamos trabalhando em cima do município dos outros, né? Cabe ao município a gestão do seu solo. Então, se a gente não tiver um trabalho fantástico de botar prefeitos e vereadores para participar e conhecer esse trabalho da gente, vai ser trabalho paralelo, vai ser coisa que não serve. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar pensando aí, rapidamente, até o dia 31, tem a apresentação, de convidar essas pessoas todas, de todos os municípios, para participarem, gente, porque senão a gente está fazendo um trabalho paralelo aí que não vão aceitar. Eu só queria expor essa preocupação aí e dar parabéns, né? Muito legal. Feliz também. Obrigada, Karina. Josiele. Boa tarde a todos. Eu queria aproveitar esse gancho aí que eu estou ouvindo o pessoal falar bastante de parceria com os municípios, com as câmaras. Hoje eu estou aqui representando a Secretaria de Meio Ambiente de Areal, né? Então, com essa mudança de governo que a gente teve lá, a nossa intenção é ser bem mais participativo do que a gente tem sido nos últimos anos, nas últimas reuniões. E eu gostaria também de deixar aqui o Conselho Municipal de Meio Ambiente, né? Hoje eu estou como presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Eu acho que a gente precisa também lembrar, né, dos conselhos municipais como grandes colaboradores para esse tipo de parceria. Hoje o nosso conselho é muito atuante, nós temos participação de vereadores que são pessoas que se importam com a causa ambiental, não estão lá só para ocupar cadeira, e até a população também que está hoje ocupando, né, as cadeiras de sociedade civil, associação de moradores. Então, assim, coloco aqui a minha pessoa como gestora ambiental e funcionária da Secretaria de Meio Ambiente e conselheira, né, também presidente do conselho à disposição para ajudar no que for preciso. E Areal, assim, né, o rio passa no meio do município, então eu acho que esse plano tem muito a contribuir
com a gente, a questão, né, que foi citada, de uso e ocupação do solo. O nosso município é bem carente, a gente não tem muito isso, a gente não tem plano diretor, então toda ajuda que o comitê quiser oferecer ao nosso município, a gente está aceitando. E aí eu queria parabenizar a todos por essa conquista, né? Cheguei hoje na última reunião, mas eu tenho certeza que foi um trabalho árduo, porque eu sei que não é fácil. Lá no conselho, a gente também está atuando com algumas coisas do tipo, né, que a gente está tendo que aprovar, vamos ter que reformular todo o regimento interno para que a gente possa trabalhar com outros projetos. Então, eu queria parabenizar toda a equipe e eu tenho certeza que isso vai fazer toda a diferença aqui na nossa região. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada, Josiele, né? Eu fico especialmente feliz em te ver aí, presidente do Conselho. Acho que é muito importante, né? Você trouxe uma lembrança importantíssima da gente trazer essa aproximação com os conselhos de meio ambiente também dos municípios, né? Porque lá é onde se discute, né, meio ambiente. Então, com certeza, isso foi uma feliz lembrança aí da gente levar esse plano também para os conselhos municipais, apresentar para vocês isso e trazer, né, os projetos dos municípios serem integrados a esse plano, né? Acho que isso vai ser bastante importante. Érica, deixa eu pegar uma carona rapidinho. Obrigada. Isso tem sido uma luta enorme. Josiele, eu estou colocando aqui o meu contato para você, porque é o seguinte, desde que eu me conheço como gestor de recursos hídricos, que eu busco esse envolvimento dos conselhos municipais de meio ambiente e de saúde nos comitês de bacia. Então, isso está na minha tese, simplesmente está lá nas conclusões, nas recomendações. Então, fica aqui um convite para você, para que a gente abra esse caminho aqui no canal Eu Cuido de Rio. Vamos bater um papo, vamos falar sobre isso, para envolver outros conselheiros municipais nessa luta bastante gloriosa. Tenho dito. Estou à disposição, Nelson. Vou anotar seu telefone aqui, vou te mandar um oi. Vamos sim, vamos estreitar os laços, porque eu acho que isso é muito importante. Não? Tinha minha fala que sumiu aí. Não, antes que termine, a gente já está se dirigindo para o final, sem nenhuma demagogia, eu queria lembrar do Paulo Leite e do Porto, Lengruber, né? Que com Rafaela, Julieta e vários outros criaram o Comitê Piabanha, mas realmente é uma pena não tê-los aqui presentes, mesmo que virtualmente, mas eu acho que a gente tem que fazer algum tipo de introdução, alguma coisa lembrando desses nossos dois grandes amigos que partiram, né? Então peço a Julieta, a Rafaela particularmente, que tem essa proximidade, desculpa estar trazendo uma coisa que emociona assim por eles, né? Então fica aqui a sugestão, Paulo, de alguma vamos forma. chamar essa resolução de resolução Paulo Leite e Legal. Porto, né? Legal. Porque eles são pessoas que realmente contribuíram muito nesse processo, para que a gente conseguisse chegar até aqui. Obrigado, Lívia. Mas paro por aqui, mas sem dúvida todos reconhecem assim, o papel deles e, de alguma forma, eles estão presentes, né? Estão nas nossas memórias e tudo mais, e legal se a gente puder fazer esse tipo de homenagem. Obrigado, Lívia. Você me derrubou, Zé. Não, eu te peço desculpa que isso talvez você devesse falar, não, mas acaba não, que é tanta correria. Não, mas não. São os nossos derrubou porque ainda machuca muito. Mas, enfim, fico grata, Lívia. Paulo era apaixonado pelo seu trabalho, te admirava muito. Eu acho que a gente tem Paulo Porto, David Miller, que está vivo, graças a Deus, mas também é uma grande figura
de contribuição no nosso comitê, mas perdi o... Acho que foi uma ótima intervenção da Josiele, lembrando dos Condemos, é que Karina faz parte do Condema aqui de Petrópolis, eu sou a substituta dela, mas toda vez que eu vou naquelas reuniões eu me aborreço tanto, mas enfim. Vamos lá. Não sei como é que o Nelson não reclamou, que ele botou no ar a propaganda da entrevista com o Guto, e o Guto não apareceu. Então, é vergonha. Você pode dizer para o Guto que eu estou puxando as orelhas dele. Ele foi nosso estagiário aqui e eu estou puxando as orelhas dele. Que não se faz isso. Tá? Pode dizer para ele. Não pode dizer que fui eu que falei. Não tem problema, não. Mas, enfim, acho que é muito bem-vindo. Eu acho que é mais um órgão que o comitê, que o Vitor, tenho certeza que já anotou aí, para a lista, para quem vão ser encaminhados os relatórios executivos, para que os Condemas tomem conhecimento. Nós vamos precisar de todo mundo, de toda a sociedade. Não se enganem que o enquadramento seja uma coisa puramente técnica, será até a decisão de análise do monitoramento. Mas, a partir do momento que se tiver essa análise feita, será um amplo processo de negociação com todos os segmentos de atividades da bacia. Não será fácil. Por isso que eu sou francamente favorável a contratar uma consultoria, uma empresa especializada em enquadramento, para que nos auxilie em todo o processo, porque não será um processo fácil. É um processo que contraria muitos interesses. Então, eu acho que a gente tem, sim. Infelizmente, as pessoas não veem como um braço do saneamento, né? O uso e ocupação dos solos é um braço fundamental para ter um bom saneamento básico e ambiental. Sem uso e ocupação do solo, sem a regração das atividades, você não faz saneamento. Sem regulação fundiária. Nós temos muitos assuntos para discutir. Então, eu vou fechar agora. Zé Paulo deu uma porrada. Estou ainda tentando me recuperar. Está muito difícil. Está muito difícil para todos nós brasileiros enfrentarmos essas mais de 300 mil mortes, porque elas estão todas muito perto da gente. São amigos, são parentes, são vizinhos que estão indo embora e que a gente não tem voz para dizer para as pessoas que, por favor, se cuidem. Eu não aguento mais perder ninguém. Está muito difícil. Está muito, muito, muito difícil. Enfim. Fechar aqui, já falei demais. Não vamos nos perder também. Exatamente. Temos que nos manter firmes, né, e se cuidar de verdade, né, que a coisa está cada vez pior. Mas vamos seguir, né, e dar continuidade a esses trabalhos, né? E acho que é a melhor forma de homenagear essas pessoas tão queridas que se foram. Julieta.
Claro que essa história aí, eu gostei demais dessa homenagem ao Paulo e ao Porto, eles são muito importantes. E outro dia eu estava aqui na janela da minha casa e eu vi saindo fumaça aqui no parque que o Paulo criou. Aqui o Parque Municipal em Petrópolis, no centro da cidade mesmo. Aí nós fizemos, o comitê fez uma cartinha para a Secretaria de Meio Ambiente aqui da cidade, pedindo providências, porque é bem no finalzinho do parque, eu sei que é o finalzinho, porque foi o Paulo que me disse que ali é o finalzinho, então não tem com quem discutir, não adianta, o Paulo me disse que é ali que acaba, então é ali que acaba, né? Bom, enfim, a gente fez esse pedido, vamos ver se eles nos respondem. Eu queria só falar uma coisinha para a Josiele. Josiele, você vai participar sempre com a gente? Nós estamos sentindo muita falta da participação de Areal aqui e seria muito legal se você pudesse tomar o lugar da pessoa que não está comparecendo, né? Ela não apareceu em nenhuma reunião até agora, nenhuma. Então, seria muito legal se você que tem todo esse interesse e essa participação efetiva nessa área de cuidar do meio ambiente, seria muito bom se você se tornasse efetiva aqui para nós. Nós precisamos de gente disposta a trabalhar, porque a gente briga, a gente faz o diabo, mas a gente trabalha. E a gente precisa de gente que tem essa garra, que tem esse interesse, tá? Que quer realmente participar e não simplesmente botar no currículo que pertence à diretoria ou à assembleia ou ao comitê tal ou qual. Se você puder permanecer, a gente vai agradecer muito. Era isso. Eu estou dentro aí com essa história de colocar esse nome do Paulo Porto. E, de novo, gente, agradecer, porque ficou muito bacana, muito bonito. Eu sempre falo que é muito bonito, né? Mas eu nunca me esqueço que o poeta disse, gente, beleza é fundamental. Então, atrai para a pessoa ler, para a pessoa folhear, para se interessar mais. Então, o nosso plano está muito bonito, esse plano integrado, e esse evento aí vai ser bem bacana. Então, no dia 31, estarei lá. Era isso, gente. Obrigada. Julieta é o nosso selo de qualidade, né, de visual. Se a Julieta aprovou, é porque ficou bom mesmo. Eu posso só responder rapidinho a questão da participação? Hoje, quem está como titular é a secretária da pasta, que assumiu lá em Areal, e eu ainda estou como suplente dela. Mas é capaz de que eu acabe comparecendo muito mais do que ela, porque a agenda de secretária está sempre muito cheia. Mas eu vou passar, digamos, a sua solicitação a ela e vamos ver se eu consigo fazer parte, sim, porque é muito do meu interesse. Eu acho que realmente a gente precisa de pessoas engajadas e que querem fazer a diferença, principalmente na área de meio ambiente. É do nosso interesse também. Julieta, posso falar? Fica à vontade, com a palavra. Julieta, só para te responder sobre a questão lá do parque, lá, aqui no centro. Nós verificamos, era um vizinho que estava queimando, não sei se era uma churrasqueira que estava acendendo, ou se era um lixo que estava queimando. Não era, não. Desculpa, mas a quantidade de fumaça que saía... É que a foto, infelizmente, eu não tenho uma máquina poderosa, mas a quantidade de fumaça que saía me dava a impressão de que ele tinha cortado a vegetação e tacado fogo mesmo, porque estava muito alto o fogo. Estava muito alto o fogo. No outro dia nós fomos lá e não achamos nada, tinha fumaça, mas não tinha mais nada, entendeu? E lá o parque, nós limpamos todas as trilhas, até lá em cima, no casarão lá em cima, tá tudo organizado lá em cima. Não tem eu fico feliz que vocês fizeram isso. Pode deixar que eu vou ficar de olho aqui. Fica de olho e me fala, tá? Não, sempre falo e agradeço. É o ponto divisado da sua janela de lá, ela vai ter a fiscal. Deixa eu só falar uma... A invasão está realmente chegando muito perto do parque. Vocês, como tiveram lá, então deve ter observado que a invasão está muito próxima. Então, se a gente não ficar de olho, daqui a pouco eles estão dentro do parque. Correto. Pode deixar que a gente continue vigiando aqui. Dentro do parque, correto. Vamos vigiar. Outra coisa, eu estava estudando aqui com o Kaique, da GECOR, aqui da Secretaria de Meio Ambiente, já é uma coisa antiga. E como vocês falaram de Paulo Leite, né? É uma homenagem ao Paulo Leite, criar o Prêmio Paulo Leite para as empresas ou as pessoas que tiveram uma atividade ambiental em 2020, 2021. A gente está trabalhando em cima disso aí, entendeu? E depois, assim que tiver mais um pouquinho desse projeto escrito, eu vou passar para vocês poderem contribuir e a gente poder fazer isso conjunto com o comitê. Eu acho que é interessante, né? Pegar na região serrana aqui, na região do Piabanha,
não só em Petrópolis, na região do Piabanha, né? Pessoas, empresas que trabalharam em prol do meio ambiente ou que fizeram uma coisa para o meio ambiente, né? A gente poder dar esse prêmio, tá? E podemos juntar o nome dos dois também nesse prêmio também. Tudo bem, Edmar? Tudo bem? Muito legal. Excelente. Muito bom. Nelson? Ok. Então, falta um último produto, né, que é o relatório executivo. E aí eu quero aqui mostrar uma coisa interessante. Aqui, ó, eu tenho o nome de todos os membros, inclusive suplentes. Estou defendendo inclusive os suplentes do comitê que participaram desse processo lá no Bandu. E aí, não leve como uma porrada, viu, Rafaela? É mais um carinho que eu quero também proporcionar ao Paulo e ao Porto, porque eram meus amigos também, após, né, na hora que fizer isso aqui, ó, que também faça aqui uma homenagem póstuma, né, aos dois. Então, acho que fica registrado no plano, né? Então, é uma coisa que vai ficar marcado. E aí, Rafinha, né, como você é chamada lá pelo Ulisses, eu passei a usar também. Eu concordo, nessa linha ambientalista, a gente precisa evitar impressões. Acontece que nós ainda não fomos assim familiarizados com o digital. E aí, para andar debaixo do braço, para a pessoa ler dentro do ônibus, é fundamental que a gente imprima e que a gente faça chegar na mão das pessoas. Então, por essa razão, pela importância disso, eu defendo, sim, que tenhamos isso impresso. Tenhamos isso impresso. Mas dessa vez eu concordei com você. Eu concordei pela importância do plano, vai ser necessário a gente ter impresso. E eu já concordei até que o Atlas tenha uma versão atualizada impressa. Eu já abri bastante concessão, vai. Não gosto de derrubar árvore, não, mas, enfim, a gente vai. Se ela for de reflorestamento próprio para a produção de celulose, está muito bom. A gente pode procurar uma empresa que use o papel com esse certificado de origem. Ó, eu quero dizer, o Márcio, isso aí que é o Márcio e o Carlos, eu participo efetivamente de 3 comitês aqui no Rio de Janeiro, mas a participação no Comitê Piabanha tem um quê de diferença. E eu, assim, sabe, me deu até uma emoção agora, que eu consegui participar do plano do BIG, e eu queria muito vi como é que foi lá e eu queria muito retransmitir isso aqui para ficar para a posteridade também, né? Eu acho que estão gravando, né? Mas eu queria muito retransmitir isso. Só que se eu retransmitir, eu não tenho como participar. Então eu tive que ficar aqui numa dúvida situação. Mas eu acho que essa experiência do Piabanha, ela precisa ser assim, ser conhecida, né? Porque a gente vê aqui nesse comitê uma sinergia, uma sincronicidade, né? Eu acho esse termo muito interessante, e aqui o poder público, os usuários de recursos hídricos e a sociedade civil têm um entendimento assim mais harmônico. E eu tenho defendido que isso é devido também a um dispositivo do regimento interno, que é esse período de 4 anos de convivência que a gente tem aí na nossa plenária. Eu penso que é isso, né? Então, tenho defendido isso em outras atualizações de regimento interno, porque eu acho que é isso. Eu acho que isso também contribui, mas é isso aí. Temos açúcar e afeto, Nelson. O Comitê Piabanha sempre trabalhou com afeto.
mais do que com interesses. Essa talvez seja a diferença. Bom, eu estava na fila, mas só para falar algo muito breve. Se o Paulo tivesse aqui podendo falar, ele teria mencionado Caterpillar, que era o apelido do Nelson, né? Sempre tratorando. E é isso aí, então estamos juntos. Muita coisa para fazer ainda. Vamos em frente. Eu vou ter que sair agora também. Obrigado a todos aí pelos momentos especiais aí. Obrigado, Rafael. Obrigado, Zé Paulo. Edmar se pediu a palavra aqui. Edmar? Acho que ele já falou, acho que é o esqueci de de antes. Eu acho. Bom, gente, então eu acho que, né, podemos finalizar. O Márcio, né, colocou aqui uma informação muito importante, né, Márcio? Com certeza. Ele disse que gostaria de trabalhar no grupo de acompanhamento do plano. Certamente será muitíssimo bem-vindo. Era isso. Eu já tinha falado já. Obrigado, tá, querida? Eu tava no trânsito aqui. Tá bom. Gente, então é isso. Acho que, né, finalizamos aqui um momento muito especial. Agradeço a todos aí pela participação, pelas colocações, pelo empenho, né? E vamos seguir aí, que teremos muito trabalho pela frente, né? Vamos seguir com tudo, com esse afeto, com carinho e com muita determinação, né? Acho que isso que vai levar nosso plano aí adiante. Obrigada a todos. Vou pedir de novo, Érica, bota em processo a nossa caneca. A camisa, caneca, os negócios, nós temos que fazer propaganda do comitê. Já que a caneca voltou para o zero, a gente inclui agora a camiseta, faz o kit Piabanha. Aí é capaz de interessar, porque vai ser. Aí também temos que continuar fazendo as nossas pressões na coitada da Fernanda lá na GEVAP, porque aguentar a gente não vai ser fácil, não. Mas, o que nós temos que gastar o dinheiro bem gasto. Né? Crianças, ela está na chuva, ela vai se molhar e Aliás, ela já está molhada, porque nós já jogamos muita água. Isso bom, aí, vai gente. dar tudo certo, está muito Nós bonito. não podemos afogá-la. Não, afogar jamais. Afogá-la não. Obrigado, gente. Até a próxima. O Eduardo está apavorado. Essas mulheres são muito doidas. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Estou esperando vocês para 31 para a gente conversar sobre esse assunto aí. Beijo a todos. Parabéns. Tchau, gente. Parabéns. Tchau. Valeu. Tchau. Valeu.